de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje com o tema Seja o Plano do Bem. Olha, é um tema muito positivo, que vai trazer muita esperança para todos nós. E é um tema que tem esse objetivo, né, de mostrar o que está acontecendo de bom também. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP. Na Psicologia Social nós estudamos muito esses temas sociais. Sou mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos já começar com o nosso tema. Nos últimos programas de rádio, demonstrei as situações muito difíceis que poderão acontecer no mundo, sempre com fontes confiáveis, como artigos científicos, publicações em jornais de grande circulação e vários livros. Então, sempre falando das fontes, né, para mostrar que os dados eram confiáveis. E aí muitos ouvintes, né, preocupados com a situação do mundo, com várias situações que estão acontecendo no mundo, além do vírus, né, que não estão sendo noticiados pela grande mídia, me solicitaram para que eu falasse finalmente das forças do bem, porque eu sempre falo nos programas, não, mas tem um lado bom, né? Tem um lado ruim, tem um lado bom, que podem agir para nos proteger de todos esses males que podem vir. E esses males são, por exemplo, só para dar um exemplo, o reset financeiro e midiático que falei no programa anterior. Então, esse reset que vai começar toda a economia do zero, toda a mídia do zero, e eu falei extensivamente no programa anterior. Recomendo que você assista o programa anterior, né? E esse é apenas um dos exemplos dos males que poderemos passar daqui por diante. São males planejados por pessoas tão poderosas que parece não haver solução de um futuro melhor. Bom, não tem jeito. Esses planos vão acontecer. E quando eu falo de pessoas poderosas, estou falando de pessoas realmente que dominam o mundo e tudo mais. Parece não haver solução de um futuro melhor, inclusive para os nossos filhos. Então nós precisamos pensar nos nossos filhos. Não apenas em nós, mas que futuro nós vamos dar para os nossos filhos daqui para frente. Portanto, a pergunta que fica é: existem forças do bem que podem combater todas essas pragas e males que estão por vir? Então, tem forças do bem que têm condições de encarar de frente todas essas pragas, todos esses males? Sim, existem e já estão em ação. Eu só vou citar hoje algumas pessoas importantes e influentes, como Robert Kennedy Jr. e a doutora Judy Mikovits, que estão denunciando esses males da atualidade no livro Plague of Corruption, Praga da Corrupção, e estão dispostas a fazer um futuro melhor para a humanidade, para nós e para os nossos filhos. Então, eu só vou citar essas pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos fortemente para que tenhamos um futuro melhor na humanidade. Além deles, muitas outras pessoas estão se empenhando por esse futuro melhor, no qual nossa liberdade de pensamento e expressão serão preservados. Então, vamos ter essa consciência, isso traz um certo alívio, uma certa esperança. As forças do bem já estão em ação. Mas eu só citei essas forças, né? Então eu só citei a doutora Judy Mikovits, que está fazendo essa denúncia muito importante neste livro, Plague of Corruption, que você pode adquirir, se tiver interesse em fazer a pesquisa, né? Pela Amazon.com. E o doutor também Robert Kennedy Jr., que é um ativista ambiental, está falando de uma série de questões importantes que estão acontecendo no mundo e ambos estão trazendo muita conscientização e são forças importantíssimas, né? A família Kennedy é muito importante nos Estados Unidos, por exemplo, e no mundo inteiro, né? Agora,
a força maior não está apenas nessas pessoas. Isso que eu quero trazer essa reflexão hoje para todos nós. A força maior está em cada um de nós da população, que desperta para os problemas atuais. Então, algumas pessoas despertam, percebem os problemas atuais e se conscientizam. Isso é muito importante. Problemas atuais do mundo e cada um fazendo o seu próprio planejamento para um futuro melhor para toda a humanidade. Então, para si mesmo, para os seus filhos e para toda a humanidade. Você pode até me contestar e dizer o seguinte: mas nós do povo não temos poder algum diante de pessoas muito poderosas que querem o mal do mundo em todos os sentidos. E aí, só lembrando do programa anterior, né, realmente pessoas muito poderosas. Então, Schwab, do Fórum Econômico Mundial, quem fez o anúncio desse reset mundial foi o Príncipe Charles. Então, realmente, são pessoas muito poderosas. Então, Fórum Econômico Mundial, Príncipe Charles e tudo mais. Então, a pessoa pode dizer, mas o que eu posso fazer diante disso, né, para impedir que coisas muito ruins aconteçam no mundo daqui para frente? Mas eu quero que você reflita na possibilidade contrária dessa afirmação. E pense da seguinte forma: é justamente a população consciente que não permite ser tão explorada, tão subjugada e tão manipulada. Então, eu vou te dar um exemplo disso. Você pode dizer assim, não, mas André, não conheço nenhum exemplo histórico disso. Existem esses exemplos. Então, por exemplo, a Carta da Constituição norte-americana começa com We the People e estabelece os direitos de todas as pessoas. As constituições dos vários países estabelecem os direitos das várias pessoas. Então, tem pessoas que lutam por esses direitos constitucionais. Não é direitos além da Constituição, direitos constitucionais, como liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Tudo isso são direitos constitucionais, que foram grandes lutas. Por exemplo, contra o domínio dos reis. Os reis eram verdadeiros tiranos no passado. Então houve a Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa, Montesquieu fez a divisão dos 3 poderes. Por que ele fez isso? Então ele dividiu entre poder executivo, legislativo e judiciário. Os 3 com o mesmo poder, um controlando o outro. Porque se houvesse apenas o rei sozinho mandando em tudo, então, na monarquia antiga, né, então seria muito difícil de fazer qualquer coisa, porque ele manda sobre todo mundo. Então, Montesquieu propôs essa divisão em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, mas que nenhum sobrepuje o outro, os 3 com igualdade de poder, e havendo um diálogo entre os 3 poderes. Essa foi a proposta de Montesquieu. Então temos muitos exemplos históricos de leis, de pessoas, de filósofos. Montesquieu foi um grande filósofo, que procuraram libertar o ser humano de condições opressoras. Por isso, seja você, seja o plano do bem. Lembra da música de Geraldo Vandré? Tem um refrão que você vai se lembrar ou você conhece, na qual ele dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O que esse refrão quer dizer? Quem sabe, quem tem consciência, faz as coisas acontecerem, não fica lá esperando, olha, alguém vai me ajudar. Não, no seu âmbito faz as coisas acontecerem, né? Então, ser o plano do bem significa 3 coisas especificamente.
agir no seu âmbito de influência, quer dizer, qual que é o seu âmbito de influência? Para, primeiro, conscientizar as pessoas, mostrar para as pessoas os problemas que estão acontecendo no mundo, dos problemas atuais do mundo. Cada pessoa desperta ajudará muito. Então, primeira questão, promover uma conscientização, para que as pessoas tenham mais e mais consciência do que está acontecendo no mundo. Isso é o fundamental, isso é o básico, porque geralmente as pessoas não têm essa consciência. Quando eu falei no último programa do apagão mundial, eu falei de uma notícia que deveria ser primeira página dos jornais, deveria ser dada com grande destaque nos noticiários. Isso já foi estabelecido pelo Fórum Econômico Mundial. O príncipe Charles anunciou. Então, não é uma fake news. André, será que vai acontecer? E já tem, inclusive, data. Janeiro de 2021. Então, tudo isso nós precisamos ficar a par e muito conscientes. Então, conscientes dos problemas que estão acontecendo no mundo. Primeiro. Segundo, parar de brigar por diferenças. Então vamos parar de brigar por diferenças. O outro é de uma outra religião, eu não concordo com a religião do outro. Deixa o outro. Né? O outro é budista, eu não concordo com o budismo. Ou o outro é cristão, eu não concordo com o cristianismo. Ou o outro é islâmico, não concordo com o islamismo. Se você ficar nessas brigas religiosas, você não vai poder conversar com as pessoas. Então, vamos parar de brigar por diferenças religiosas ou políticas, né? Política A, política B, fica naquela briga constante e você não dialoga com pessoas próximas. Ou diferenças econômicas, né? As pessoas acreditam num sistema econômico, outra acredita no outro sistema econômico. Então vamos parar com essas brigas e vamos nos unir. Povo unido, né? Lembra? O povo unido jamais será vencido? Lembra disso? Isso é uma verdade. Isso não é só o jargão. Isso é uma verdade. Então, nós precisamos nos unir e dialogar para ajuntar forças na população diante dos problemas do mundo. Então, vamos ser fortes, porque a força está na população. Então a população junta tem uma força para lidar com todos esses problemas. E terceiro, impedir que ações para nos manipular, então ações de controle total, né? Então vamos lembrar, 1984, George Orwell, havia o Big Brother, o grande irmão, que mandava em todo mundo, controlava em todo mundo, controlava a mídia e fazia com que as pessoas tivessem que pensar do jeito dele, agir do jeito dele, senão elas seriam punidas. Do livro Vigiar e Punir, muito importante, de Michel Foucault, grande filósofo. Então, impedir que ações sejam feitas para nos manipular ou empobrecer. Então, o sistema econômico já é injusto. Vocês imaginam se for implantado um sistema econômico ainda mais injusto, empobrecendo ainda mais a população. Ou nos prejudicar, de qualquer forma. Então, impedir que essas ações sejam feitas. Então, os 3 passos são conscientizar, porque muitas pessoas não percebem a gravidade dos problemas do mundo na atualidade. Só percebem, mas vai ter uma inflação aí. Não, não é só isso. Segundo, parar de brigar por diferenças, né, e nos unirmos. Tá bom, essa pessoa, vamos supor que eu seja da religião cristã, e sou, e vou conversar com uma pessoa da religião judaica. Ele é diferente da minha? Mas qual o problema? Vamos conversar, vamos dialogar. Ou seja, qualquer outra religião. Vamos conversar, vamos dialogar, isso é muito importante. A partir desse diálogo, muitas
questões positivas podem acontecer e uma união das pessoas é muito importante. Agora, podem vir essas dúvidas, mas como conscientizar as pessoas que não percebem os problemas atuais do mundo? Não, tá tudo bem, o mundo não tem problemas. Ué, falando, mostrando e provando, né, com fontes, né? Mostra artigos científicos, mostra artigos de mídia, mostra de várias formas, até essa pessoa perceber, puxa, tem um problema mais grave do que eu estava pensando. Pelo diálogo, com argumentos, todos nós somos muito inteligentes e podemos entender tudo. Outra pergunta que pode vir, mas como podemos dialogar com pessoas que pensam diferente, com ideias religiosas, políticas ou econômicas diferentes da nossa? É justamente nessas diferenças de ideias e opiniões que está a riqueza do diálogo. Você imagina se todo mundo pensasse igual a você? Não teria diálogo. Você falaria, olha, eu penso assim, também não haveria diálogo. O diálogo se dá pela diferença de pensamento. E às vezes um amigo teu pensa diferente e te dá umas ideias muito boas. Não, cara, não é assim. Faz isso, isso, isso. Opa! Aí que você tem as ideias. Então é na diferença que você tem as ideias. Podemos pensar nos problemas por vários ângulos. E outra pergunta que pode vir, mas como podemos impedir que ações para nos manipular, empobrecer ou prejudicar sejam feitas? Cada um de nós, no seu âmbito de influência, pode agir para preservar a liberdade de expressão, a prosperidade e o bem-estar de todos, no seu âmbito de influência. Então, por exemplo, no meu núcleo familiar, eu posso trazer consciência para as pessoas, eu posso conversar, eu posso esclarecer, eu posso trazer essa consciência. E ao trazer essa consciência, essas pessoas despertam, essas pessoas acordam. E aí são mais pessoas engajadas no bem-estar das pessoas. É um plano para o bem da humanidade e dos nossos filhos. Quer dizer, que mundo nós vamos passar para os nossos filhos? Um mundo terrível, horroroso? É isso? Não vamos passar isso para os nossos filhos. Bom, eu quero dar 4 dicas rapidamente para você e na sequência nós fazemos a conclusão que hoje é muito especial. Te garanto. Garanto que a conclusão hoje é muito especial. Se você quer fazer um curso, então recomendo aqui pela Vibe Mundial. Você entra na página Vibe Mundial, Vibe se escreve VIBE, mundialfm.com.br, vai lá em cursos, você pode ter acesso ao meu curso de inteligência emocional e aí fazer o meu curso de inteligência emocional. Você está precisando de sessão nesse momento, de tanta tensão, momento complicado que o mundo está passando? Entre em contato comigo no 99684-2357. Sessões de psicanálise e atendimentos psicológicos. 99684-2357. E os meus 2 livros são o livro internacional Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com, e o meu livro no Brasil, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que você consegue em todas as livrarias. Falei que hoje o final vai ser muito especial. E é feito com muito coração, e é feito para você entender muito pelo seu coração, pelo seu sentimento. É muito legal. A maior força de todas, não existe força maior do que essa, está em uma população consciente. Conscientize as pessoas, mostre o que está acontecendo, traga a consciência para as pessoas, que não permite mais, então essa população consciente não permitirá mais exploração, quando querem te deixar numa situação econômica difícil e dominar a sua vida por este motivo. Não permite mais manipulação, quer dizer, controle total e pessoas manipulando suas ideias e sua liberdade de expressão. Então você tem o direito de pensar como quiser,
tem o direito de ter liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Isso você não pode perder em momento algum. E não permite a perda dos nossos direitos constitucionais. A Carta de Constituição dos Estados Unidos começa com We the people of United States, etc. E vai. E fala dos direitos. E a nossa Carta Magna, né, da Constituição também fala dos nossos direitos. Então nós precisamos preservar os nossos direitos constitucionais. Conhecer quais são os nossos direitos e preservá-los. Tenha certeza que Deus está conosco e seja o plano do bem. Aqui que eu quero terminar com essa mensagem. Como eu disse, né, eu vi uma frase no caminhão ontem, vindo para a rádio, dizendo: Deus é mais forte. Você quer que eu te desenhe isso? Você entendeu? Eu achei muito interessante, porque, puxa, que consciência forte. Deus é mais forte. Deus sempre vence. Desta vez vai vencer. Então, tenha certeza que Deus está conosco, como diria Ivan Lins, até o pescoço, sempre. E seja o plano do bem. Não espere apenas outras pessoas agirem. Haja no sentido de preservar a liberdade de expressão, no sentido de preservar a privacidade, que com esse apagão mundial eles querem tirar de você. Veja meu último programa, assista meu último programa. Eu vou deixar o link aqui para quem estiver assistindo no YouTube para assistir meu último programa. Então assista meu último programa sobre isso também, sobre o apagão mundial. Só que nós venceremos. E nós precisamos entender que nós somos o plano do bem. Seja o plano do bem. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.